Entrevista coletiva do técnico Pintado antes da partida contra a Ponte Preta. Mais uma pela Série B do Campeonato Brasileiro. Professor, primeira pergunta de Bruno Caldarte da Rádio Caxias. Como você está trabalhando na montagem da equipe para o confronto dessa quarta? João Paulo e Grampola retornam ao time? Um jogo muito importante, né? Mais um confronto muito difícil, com equipes que também têm um poderio muito alto. Nós temos que ter muita concentração, muita atenção. Essa nossa equipe já fez jogos, né, de alta intensidade e não vai ser diferente para esse jogo. Quanto ao João Paulo e o Grampola, estão à disposição. São dois jogadores importantes aqui que podem nos ajudar muito nesse jogo. E eu acredito muito que a nossa equipe completa ela tem grande chance de fazer um bom jogo. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Pintado, historicamente se fala nos bastidores do futebol que existe um preço, um custo financeiro para um acesso à Série A. Esse custo passa por time, folha de pagamento, mas nesse momento pela premiação, o popular bicho. Há clubes como Chapecoense, América, Cuiabá, CSA e Avaí oferecendo valores que passam da casa de milhões para os jogadores dividirem em caso de acesso. Se sabe que o Juventude não tem esses recursos, nem perto dos concorrentes. Qual é o papel da comissão técnica nesta negociação e como você pode atuar para que isso não se torne um problema na reta final? Bom, é muito interessante essa pergunta. Sim, quando se fala de dinheiro no futebol, parece um pecado, mas eu não vejo assim porque é uma profissão e não é uma profissão que os profissionais têm a vida toda para trabalhar, né? O atleta ele tem um prazo de validade e ele precisa administrar bem os valores que ele recebe. E essas premiações, elas só aparecem porque você também consegue bons resultados. Então, o que desde o início do nosso trabalho a gente deixou muito claro é que aquele que pensasse em ficar rico aqui no Juventude teria muita dificuldade, porque a gente sabe que o clube tem dificuldades, o clube está lutando muito. Hoje nós temos todos os vencimentos em dia, isso é muito importante. Quando a gente fala em premiação, isso sim é uma motivação muito grande. Repito, porque aqui a gente não pensa só no dinheiro, né? A gente pensa na valorização profissional também. Foi nisso que todos foi esse fator que nos trouxe aqui para o Juventude. Então, nós vamos, independente dos valores, nós vamos lutar contra adversários que sim tem essa motivação a mais, tem esse dinheiro a mais, mas nós vamos colocar o nosso coração, a nossa determinação, o nosso agradecimento ao Juventude pela oportunidade que a gente está tendo. Então tudo isso também vale bastante e o objetivo maior, repito, não é o dinheiro, é uma conquista. Pergunta de Eduardo Costa, Pioneiro e Gaúcha Serra. Faltam 7 rodadas para o final da Série B. O que será necessário para o Juventude continuar no G4 e conseguir o acesso? Nós temos que continuar fazendo o que nós fizemos durante 31 rodadas, né? A gente vem lutando muito para essa permanência, a gente vem entregando o que nós temos de melhor, a gente vem confirmando um bom trabalho, a gente vem acreditando muito que é possível e vai ser assim até o final, como eu já disse. Nós vamos ter que lutar até o último minuto do último jogo lá em Campinas contra o Guarani e a nossa equipe está preparada para isso. A gente vai em busca de um sonho. Pergunta de Fernando Leonardo, Portal da Bola. Pintado, a Ponte possui uma das piores defesas do campeonato. Você trabalhou algo diferente para explorar esta deficiência do adversário de amanhã? Sim, são detalhes que a gente avalia, a gente tem essas informações também. Nossa análise de desempenho aqui nos oferece essas informações, mas eu repito, passa muito pela nossa capacidade de enfrentar uma defesa que eu conheço bem, que às vezes não fez uma boa parte do campeonato, mas hoje já deu
já melhorou. O que nós temos que fazer é a nossa parte, nós temos que insistir em atacar, nós temos que continuar sendo essa equipe ofensiva, essa equipe que busca o gol a todo momento, e isso vai exigir bastante de uma defesa adversária. Pergunta de Bruno Caldarte, Rádio Caxias. Na lateral direito, o Juventude não terá Igor. Já há uma definição sobre o substituto, já que o Wellington Silva e Luiz Ricardo são as opções? Eu ainda quero definir. Pela Ponte Preta também tem alguns desfalques, a gente está avaliando bem. Nós temos o Wellington Silva, que é um bom marcador, já temos o Luiz Ricardo, que é um homem mais ofensivo. Então a gente tem que ter frieza nesse momento em colocar o que a gente tem de melhor. A ideia aqui sempre foi essa. Infelizmente a gente não tem bola de cristal, né, para adivinhar o que vem pela frente durante o jogo, e isso é parte do jogo, mas nós temos jogadores preparados, tanto o Wellington como o Luiz Ricardo têm experiência suficiente para fazer um bom jogo. William Mota, Sport Serra. Times que estão em crescimento, como o Brasil de Pelotas e Guarani, muitas vezes ganham seus jogos na luta, na postura, mais até do que na técnica. O Juventude ganhou assim do CSA, mas não repetiu a postura contra o Operário. Você cobrou essa retomada do espírito de superação? Sem dúvida nenhuma. Esse é um ponto que nós conversamos muito. Inclusive, na reapresentação, nós tivemos uma reunião muito interessante, muito importante, onde nós, a comissão técnica, e os atletas também colocassem as suas ideias. Nós discutimos em cima do último jogo, e a conclusão é que foi um acidente, um jogo atípico, que longe da gente arrumar desculpas, mas a gente vinha de viagens, né, muito seguidas, de jogos muito seguidos. Acho que a falta de concentração teve um peso muito grande por alguns motivos que a gente discutiu. E aqui nós temos uma equipe que é muito consciente, tanto nós da comissão técnica como os jogadores. A gente sabe por que a gente ganha e a gente sabe por que a gente perde. E isso tem dado um retorno importante para a gente poder resolver quando a gente tem um tropeço como foi o último jogo. Pergunta de Eduardo Costa, Pioneiro Gaúcha Serra. O Juventude só conseguiu derrotar 2 vezes o mesmo adversário contra o CRB e o Confiança nesta Série B. O Ju já derrotou a Ponte no primeiro turno e agora tentará isso novamente. Vencer a Ponte 2 vezes seria um passo importante para o acesso? Não por vencer a Ponte em si, né? Porque são pontos importantes. A gente precisa somar o máximo de pontos nesse momento. Repito, um adversário muito difícil, que eu conheço muito bem. Vai exigir muito da nossa equipe. O que a gente fez até agora no campeonato é muito importante, mas ainda não é o suficiente, porque o campeonato não terminou. Então esse jogo da Ponte é muito importante para a gente somar mais pontos para seguir nessa luta que a gente tem enfrentado. Fernando Leonardo, Portal da Bola. Tens trabalhado nestes dias a questão da bola parada? Teve jogos que o Juventude chegou a ter mais de 20 escanteios a seu favor e não teve aproveitamento. O que tem sido feito para corrigir esta questão que em muitas vezes decide os jogos? A gente tem treinado bastante, né? Quem acompanha os nossos treinos aqui, os trabalhos, sempre a gente tem essa preocupação, a gente tem buscado novas maneiras, né, ou algumas jogadas para poder descongestionar a área adversária, para a gente ter uma movimentação diferente. Se a nossa parte ofensiva ela é frágil nesse quesito, defensivamente nós não tomamos nenhum gol de bola parada, isso também tem um lado positivo. Agora, é muito importante a gente ter essa convicção de que a bola parada pode decidir jogos, como foi contra o Guarani, como foram em alguns jogos que a gente conseguiu um gol de bola parada. Para finalizar, o Wellington Ravalli, Sport News. Professor Pintado, como você encara as 7 decisões que levarão ao acesso do Juventude e como foi o aproveitamento nos treinamentos visando o jogo contra a Ponte Preta? E quais as correções que tiveram que ter sido feitas ao Juventude para o confronto de amanhã? Bom, primeiro, ter uma equipe mais descansada é muito importante. Nossa equipe é uma equipe muito intensa. A nossa equipe depende muito dessa intensidade para fazer um bom jogo.
a nossa estratégia, a nossa maneira de jogar, o nosso sistema exige muito dessa intensidade, e hoje nós temos uma equipe mais descansada que vai poder colher os frutos disso. Claro que não é só correr, né? A gente também precisa estar bem posicionado, ao mesmo tempo que eu tenho muita confiança na nossa equipe e sei que a gente tem muita força para seguir lutando nesses jogos que faltam, mas a gente chegou até aqui pensando jogo a jogo, lutando jogo a jogo, enfrentando as dificuldades jogo a jogo. Não seria agora que a gente vai mudar essa maneira de pensar, porque para chegar até o final nós vamos ter que enfrentar jogo a jogo, jogos muito difíceis, e eu repito, eu tenho muita confiança na nossa equipe.